Cara, imagina só ter um rifle capaz de produzir qualquer projétil. Quando eu digo qualquer projétil, é literalmente qualquer projétil. Desde balas capazes de curar mazelas, até balas elementais como eletricidade, fogo e explosão. É o próprio Avatar. Esse Atali, ele recebeu o dom de alguém que eu não posso falar ainda, capaz de fazer tudo isso. Se eu tivesse um negócio desse, com certeza do mundo, eu faria balas. De bala. Eu adoro doces. Mas voltando à história, certo dia, quando a Tali estava fazendo sua caçada matinal, ele deu de cara com uma carruagem em alta velocidade. E logo atrás deles tinham monstros sedentos por sangue. Mas como o cocheiro não é bom de drift e não tem nenhuma horinha de força, ele acabou capotando tudo, inclusive a princesa do reino desse mundo estava dentro dessa carruagem. Acho que alguém vai ser demitido. Mas o papo é que antes que o pior acontecesse, a Tali apoiou seu rifle em uma pedra, mirou e atirou, dizimando esse cachorrinho dócil e esse goblin gorducho. No processo, ele recebe 8 pontos de bala por derrotar as 4 bestas, e decide usar esses pontos para criar algumas balas especiais de cura, a famosa bala de Hyper Cura, que para ser feita precisa de elementos como fogo e trovão. Com isso, ele salvou a princesa e voltou para casa com seu dinossauro verde. Tô brincando, isso aqui não é Mario. Quando a princesa acordou, a reação dela não foi muito amigável, pois um tio dela estava tentando sequestrar ela para roubar a riqueza e a glória do pai. E adivinha? Ela achou que o Atali era um dos capangas dele. Mas depois de algum tempo, o mordomo fez uma pra Deus ver e conseguiu convencer ela de que o Atali era do bem. Então os dois acabaram o convidando pra uma carona, afinal eles estavam indo pro mesmo lugar. Já dentro da carruagem, eles finalmente se apresentam. A princesa se chama Ashna e o Alfred aqui se chama Gilles. De repente, a Tali se levanta dizendo que vai verificar os arredores, o que deixa a princesa um tanto preocupada, com medo de que fossem mais monstros. Mas ele a tranquiliza, dizendo que é apenas por precaução, e em um pulo, sobe no teto da carruagem. Logo, ele ativa o modo silencioso de sua arma, e na sua mira, mais lobos se aproximam. Com um único tiro, um dos lobos é abatido. Mais um tiro e outra besta explode. A Tali ganha 10 pontos de bala por cada criatura abatida. No total, 4 são abatidos nessa brincadeira. Gilles lá embaixo pergunta se tá tudo bem, mas a Tali confirma que não há nada por perto e que eles podem ficar tranquilos. Pouco tempo depois, eles finalmente chegam à cidade e vão direto para uma mansão gigantesca. Lá, como recompensa, a Tali recebe uma bolsa cheia de moedas, o que o deixa completamente chocado. O pai de Ashna diz que com aquela quantia ele viverá confortavelmente por um bom tempo e que se não for o suficiente ele pode dar mais. Mas nosso garoto recusa, dizendo que o dinheiro é demais por ele ter matado apenas algumas bestas. Gilles, no entanto, insiste que a recompensa é justa, pois também inclui o pagamento por ele ter agido como um guarda-costas durante a viagem. Ashna concorda com o mordomo e, para descontrair, oferece um pão para Atali. É então que ele entende a situação, aquela quantia era mais do que uma simples recompensa. Era o dinheiro para que ele mantivesse a boca fechada sobre o incidente. Aceitar significava fingir que nada aconteceu, livrando o senhor feudal de problemas. Uma jogada de adulto. Entendendo que seria mais conveniente para todos, ele decide aceitar a recompensa. O Lorde aliviado diz que fica feliz por ele ter entendido e o chama para uma conversa. Ele agradece mais uma vez por ter salvado sua filha e seu servo, e diz que seu coração congela só de imaginar o que poderia ter acontecido com os dois por causa da sua negligência. Atali, sem dúvida, era o herói deles. Mas antes de ir, nosso garoto pede um favor. Como é de um lugar distante, ele pede para que alguém lhe ensine sobre a cidade e sua cultura. Ashna, toda animada, se oferece para ajudá-lo, mas o pai dela a interrompe. Ele percebe que Atali não quer a visão de um nobre, mas sim as informações gerais sobre o lugar. O Lorde então pergunta a Gilles se há alguém capaz de fazer isso, e a sugestão de Gilles choca a todos. Que tal comprar um escravo? Ele explica que naquele estado a escravidão é legalizada e sugere que Atali dê uma olhada. Mas ignorem isso por enquanto, pois agora vamos entender um pouco mais sobre a história do nosso protagonista. Dias antes, Atali se via em uma biblioteca gigantesca. Confuso, ele se pergunta quem está ali. Então uma voz tira de seus pensamentos. Atali logo pergunta quem era aquela figura, e o velho, com um sorriso sereno, se apresenta como um deus. Atali fica chocado, afinal ele tinha a aparência exata dos deuses que ele via nos comerciais de TV. E o deus fica feliz com isso, da rápida aceitação dele, o que para ele torna as coisas muito
muito mais fáceis. Mas tá legal, a Tali só se lembra de estar jogando em casa e pergunta por que ele tá ali. É quando a divindade o questiona se ele se lembra o que aconteceu depois, mas ele não consegue lembrar de nada. E o deus diz que é compreensível, já que ele estava muito focado no jogo. Vendo a confusão do garoto, a entidade decide explicar o que de fato aconteceu. A verdade é que ele havia sido esfaqueado pelas costas por um bandido que entrou na casa dele. Bem, essa é a história de como ele veio parar nesse mundo. De volta ao presente, na mansão do Lorde, a Tali, ainda processando a sugestão, explica que em seu país a escravidão não é permitida. A diferença cultural entre os dois mundos era gritante. Ele tenta explicar que não consegue imaginar como os escravos são tratados ali. Giles então se oferece para dar uma explicação mais detalhada. Ele explica que os escravos são comuns e que, para um novato, comprar um que conheça a cidade seria a melhor forma de se adaptar. Para tranquilizá-lo, o mordomo garante que eles são bem tratados e confiáveis. De repente, nosso herói sente algo estranho. Seu olho começa a reagir à palavra escravo, como se uma habilidade estivesse sendo ativada. Ashna percebe sua reação e o chama, mas ele disfarça dizendo que tá bem. Mas Ashna, preocupada, insiste para que ele passe a noite como forma de gratidão. Apesar da insistência, ele decide que é hora de ir. Ele já tinha um destino em mente. Logo, ele chega em uma loja, onde é recebido pelo dono. O homem se apresenta como Bess, um negociante de escravos. Então a Tali o encara sem dizer uma única palavra, o que deixa Bess com um certo receio. Sem perder tempo, o mercador pergunta que tipo de escravo ele procura. Bess então pede para que ele diga suas preferências, como raça, idade e aparência, para que ele possa encontrar o escravo perfeito. A Tali pensa um pouco e diz que não quer ninguém muito intimidador, que chame muita atenção. E continua dizendo que precisa de alguém para acompanhá-lo em suas viagens, que não seja o velho e que tenha mais ou menos a sua altura. E se pudesse adicionar mais um requisito, seria um escravo discreto que não falasse muito. Com um sorriso malicioso, Bess diz que entendeu e o convida para conhecer os escravos. Ele o guia por uma escada, pedindo que tome cuidado, e o leva até uma grande porta de metal. Lá, ele diz que mostrará os escravos dos quais mais se orgulha. A primeira leva é de garotas de famílias nobres falidas, mas a Tali logo as descarta. Sem dar ouvidos aos apelos de Bess, ele segue para os próximos. Em seguida, ele vê um homem musculoso e cheio de cicatrizes, e outro da raça dos dragões. Bess se gaba por ter escravos tão raros, mas a Tali lembra que eles chamam muita atenção, o que era exatamente o que ele não queria. Assim, o mercador o convida para ver os outros. É quando a Tali finalmente para. Seu olho reage a algo no final do corredor. Era uma porta de madeira, diferente de todas as outras. Bess, apavorado, diz para ele não ir até lá, mas a Tali insiste. Ele diz que tem alguém interessante ali e exige que o vendedor o leve. Mesmo relutante, Bess diz que não recomenda a escrava daquela cela, e explica que ela chegou com um ferimento incurável, e que não seria de grande ajuda, seja lá para que ele usaria. A Tali logo nota que o quarto é bem mais escuro que os outros. Ao ouvir isso, Bess começa a gaguejar, dizendo que a escrava tem medo de luz, mas a Tali questiona se aquele tratamento não é ilegal. Apesar dos protestos de Bess, ele acende sua lanterna. Na mesma hora, a garota começa a gritar desesperadamente, implorando para que apaguem a luz. E assim que a luz se apaga, a coitada fica encolhida no canto. Bess explica que a garota é uma besta humana abandonada, com ferimentos no rosto, orelhas e tendões, e que eles não sabem de nada sobre o seu passado. Além disso, ela mal tem comido, e em seu estado provavelmente não vai durar muito. É então que ele toma sua decisão de levá-la, o que deixa Bess completamente pasmo. A Tali manda o mercador preparar o contrato. Logo, eles são levados para uma sala, onde Bess explica que farão um ritual com sangue para criar o brasão de escravo. Através desse brasão, o mestre deve cuidar do escravo e ordens cruéis não são permitidas. Por último, ele precisa decidir o que acontecerá com ela caso ela morra. A Tali então pergunta quais são as opções mais comuns, e Bess explica que pode libertá-la, devolvê-la ou, em casos raros, até mesmo deixá-la como herdeira. Ele diz que a Tali pode pensar até o dia seguinte, mas nesse momento alguém abre a porta avisando que os preparativos estão prontos. Bess manda que a tragam, e assim uma mulher entra com a garota, que agora tá limpa e com roupas novas. Suas orelhas de animal ficam à mostra por baixo do capuz, e seus pés continuam enfaixados. Ela para em frente ao seu novo mestre. Os dois se encaram por um instante. É quando ele se apresenta como Ataru e pergunta o nome dela. Ah, e nesse ponto da história, o mangá por algum motivo mudou o nome do protagonista de Atali pra Ataru, tá? Então não estranha não. Mas a coitada parece ter dificuldade pra falar. A assistente então a incentiva a cumprimentar o seu novo mestre. É quando ela começa a tossir. Com a voz fraca, ela consegue dizer que seu nome é Caro, e em meio às lágrimas ela implora que ele cuide dela.
Mas logo em seguida, a coitada volta a tossir. Bess se lembra de avisar que a garganta dela também tá ferida, mas Ataru diz que não tem problema. Sem mais delongas, ele manda que comecem o ritual. Assim, eles são levados para um salão com um enorme círculo mágico no chão. Lá, uma mulher apresenta uma coleira, dizendo que Ataru deve colocá-la em Karo para oficializar que ela é uma escrava. Ataru se aproxima e coloca a coleira em Karo, selando o início do ritual. Em seguida, a mulher explica que eles precisam do sangue de Ataru no papel do juramento. Sem hesitar, ele fura o dedo e marca o contrato com seu sangue. Logo depois, a assistente avisa a Karo que é a vez dela. Com o contrato assinado, a eu não sei falar isso, cara, começa a entoar um cântico antigo. Ela então cria uma esfera de luz e diz que por último Ataru deve fazer Karo consumi-la. Vendo o estado da garota, ele se aproxima e pede para que ela não se esforce. Instantaneamente, o brasão de escravo brilha na coleira. O círculo mágico se ativa, finalizando o ritual. Com o pacto selado, Ataru se apresenta novamente. Karo faz o mesmo e, mais uma vez, pede para que ele cuide dela. Com tudo resolvido, os dois deixam o local. Eles saem para as ruas da cidade. Enquanto isso, Bess e a sua assistente observam a partida. A mulher expressa seu desejo de que Karo seja bem tratada pelo resto de sua vida. O funcionário de Bess, no entanto, diz que só Deus sabe o que vai acontecer. Ele diz que desde o início sentiu que Ataru era um cliente especial. Longe dali, nosso herói carrega Karo para fora da cidade. Ela tosse sem parar e ele pergunta se a luz do sol tá muito forte, mas a garota diz que tá bem. Agora eles já estão bem longe da cidade, um lugar onde ninguém mais pode vê-los. Ele a coloca no chão, apoiada em uma rocha, e pergunta se ela consegue ficar de pé. Então Ataru a chama e diz que quer lhe perguntar alguma coisa. Ele vai direto ao ponto, perguntando se ela quer curar todos os ferimentos de seu corpo. Mas desanimada, ela diz que é inútil, que seus ferimentos não vão cicatrizar. Mas Ataru a questiona, e se houvesse um jeito? Ela, no entanto, responde que não existe tal cura nesse mundo. Ela conta que, no passado, muitos tentaram animá-la, dizendo que seus desejos se realizariam, mas nenhum deles jamais se tornou realidade. Com isso, ela insiste que não há cura para suas feridas. No entanto, ela lembra do ritual, dizendo que a cena foi tão bonita quanto ao céu noturno de sua terra natal. Um céu profundo, escuro e brilhante. Naquele momento, ela percebeu que aquilo era o que ela queria ver antes de morrer. Ela confessa não saber o porquê ele a comprou, mas mesmo assim ela se sentiu muito feliz, como se um de seus desejos finalmente tivesse sido realizado. Ataru então diz que precisa perguntar uma coisa. Karo, você realmente quer curar todas as feridas de seu corpo? Em meio às lágrimas, a coitada finalmente admite que sim, ela queria curá-las. Mas mesmo com essa esperança, a dúvida ainda a consumia. É quando ele a interrompe, dizendo que era tudo que ele precisava ouvir, pega seu rifle. Ataru se lembra do que o deus lhe disse, com o seu poder, criar balas mágicas de cura seria simples. Assim ele mostra a arma para Karo e pergunta se ela tá com medo, e a coitada, tremendo, confirma que sim. Apesar disso, ele pede para que ela acredite nele, e fechando os olhos ela concorda. Ataru então mira diretamente nela, e dispara uma bala de luz. A energia a envolve completamente, levantando-a do chão. Uma luz quente e gentil a abraça, o que faz se perguntar o que estaria acontecendo. As ataduras em seus pés começam a se desfazer, e ela sente uma dor que não sentia há muito tempo. Ela se lembra de como seus membros ficaram dormentes, mas agora a dor nostálgica de seu corpo havia retornado. Agora completamente curada, ela percebe que pode andar e correr de novo, como antigamente. Ela então pergunta o que ele fez, mas Ataru ignora a pergunta e elogia sua verdadeira voz, dizendo que era muito fofa. Ao ouvir isso, os olhos da garota se enchem de lágrimas. Ela se joga em direção a ele e o abraça com força, chorando seu nome em gratidão. Eles ficam assim por quase uma hora, até que ela finalmente começa a se acalmar. Envergonhada, ela se afasta e pede desculpas, mas depois de uma hora, cara, meu Deus do céu. Mas ele apenas faz um cafuné em sua cabeça e pergunta se ela já se acalmou, ao que ela balança a cabeça. Para testar se a cura deu certo realmente, Ataru pede para que ela se levante e se mova um pouco, e ao pular ela confirma que a bala de Hypercura foi um sucesso. Enquanto ela pulava, algo mais balançava junto. Tá legal, esse quadro foi bem desnecessário. Com lágrimas nos olhos, a coitada agradece mais uma vez e tenta abraçá-lo de novo, mas ele a impede, dizendo para ela não se esforçar, pois ela acabou de se recuperar. É quando Karo pergunta por que ele ajudou alguém como ela. Ataru diz que tem muito a conversar, mas que primeiro precisam resolver o problema com as roupas dela. Com isso, os dois decidem voltar para a cidade. Lá, um vendedor extravagante apresenta a incrível transformação de Karo. O primeiro vestido, no tema Ashna, é elogiado por Ataru, mas Karo acha um desperdício.
O vendedor sugere que, por ser uma besta humana, ela gostaria de algo mais fácil, de se mover para proteger o seu mestre. Ele mostra um traje de aventureira. Ataru concorda que o novo visual ficou ótimo e que é bem mais prático. Com as roupas novas, o próximo passo era encontrar um lugar para ficar. Ataru pergunta se ela conhece alguma pousada, mas Caro pede desculpas, pois desde que ela se tornou uma escrava, ela mal saiu de sua cidade. Enquanto procuravam, uma voz os interrompe, perguntando se eles precisavam de um lugar para ficar. Era uma maid gato que os convida para sua pousada. Sem dar tempo para uma resposta, ela o agarra pelo braço e o puxa, insistindo para que ele a siga. A garota então se apresenta como Flana e os leva até sua pousada, a Árvore do Espírito. O lugar era simples, mas aconchegante. Ataru gosta muito do ambiente e decide que eles ficarão ali, para alegria de Flana. Toda animada, ela corre para contar a sua mãe que conseguiu 2 novos hóspedes. A dona da pousada se desculpa pela agitação da filha e confirma se a reserva é para 2 pessoas. Ataru diz que sim, para 2 pessoas por 7 dias. A senhora então elogia Flana pelo ótimo trabalho e pede para que ele pague adiantado e assine o livro de registros. Enquanto Ataru cuidava do registro, Flana aproveita para conversar com Caro, perguntando se ele era seu mestre. A maid gato então conta que a pousada tem uma grande área de banho com fontes termais naturais. Como um bônus, ela diz que deixará usar o local sozinhos por 1 hora, o que deixa Caro bem feliz. E em seguida ela sussurra em seu ouvido sugerindo que ela lavasse as costas de Ataru. Cara, por que mangá sempre tem que ter isso? Mas a sugestão a deixa completamente envergonhada. Logo depois, Ataru volta, dizendo que o quarto deles ficava no 2º andar. Caro, ainda nervosa, hesita em segui-lo, quase tocando em seu braço, mas ela logo se afasta. Ataru percebe a hesitação e pergunta qual era o problema. Toda sem jeito, ela conta sobre a oferta de Flana, que lhes daria um banho público só pra eles por 1 hora. Ataru acha a ideia ótima e sugere que eles tomem um banho antes de comer. Ele pergunta o que foi e a coitada, com muita vergonha, pergunta se ele gostaria que ela lavasse suas costas. Mas Ataru, surpreso, diz que ela não precisa fazer isso e que pode ir sozinha pra relaxar. Já no banho, ela fica impressionada com o tamanho do lugar, pois nunca esteve num lugar assim. É quando ela nota uma coisa bem interessante na água: um espelho. Ao se olhar, ela percebe que as marcas de queimadura de seu rosto haviam desaparecido. Depois do banho, ela volta pro quarto, onde Ataru a esperava. Ele então pede para que Caro espere, mas a reação dela é um tanto inesperada, pois ela simplesmente se senta no chão como um cachorro, afinal ela foi ensinada a se portar assim. Ao ver aquilo, ele diz que ela não precisa mais fazer isso e a puxa para sentar na cama. Ela fica sem entender e o lembra que ela é uma escrava. Ataru então pede para que ela escute e diz que, embora tenham um contrato, a relação deles é de mestre e servo. Afinal, Atali não sabe como as coisas funcionam ali. Por isso, ele a considera como sua companheira e pede que, pelo menos quando eles estiverem sozinhos, ela o trate como um amigo ou um parceiro. Bem, a coitada fica completamente sem palavras e, com um sorriso tímido, balança a cabeça, concordando. De repente, o estômago de Caro começa a roncar. Com isso, Ataru decide comer antes que ele tome seu banho. Mas primeiro ele diz que precisa guardar suas coisas. Assim, seu rifle e um pouco de dinheiro desaparecem de sua bolsa, o que deixa Caro completamente chocada. Ataru, percebendo a reação dela, pergunta se aquilo não era normal ali, e ela confirma que nunca viu nada parecido. Ele então se lembra de como funciona seu poder, que havia sido dado por um deus. Em um flashback, o deus questiona sobre o armazenamento de seus itens. Carregar rifle, balas e todo o dinheiro seria um grande incômodo. Ataru admite que não havia pensado nisso, mas logo tem uma ideia. Ele pergunta se seria possível ter algo que se abre e suga as coisas pra dentro. O deus gosta da ideia e aprova. Assim, a habilidade foi decidida. Seus itens poderiam ser guardados em uma dimensão separada e retirados a qualquer momento, mas apenas por ele. De volta ao presente, Ataru se prepara para explicar a situação para Caro. Ele se dá conta de que agiu de forma descuidada, usando seus poderes como se fossem normais. Sem saber como explicar, ele apenas diz que consegue fazer esse tipo de coisa. Caro, surpresa, comenta que seu povo tem uma habilidade bem misteriosa, mas ele a corrige, dizendo que provavelmente só ele consegue fazer aquilo. E por isso mesmo ele não queria chamar atenção, por isso ele pede para que ela mantenha isso em segredo. Além disso, ele pede um favor, que ela o avise sempre que estiver prestes a fazer algo contra o senso comum daquele mundo, ao que Caro concorda na hora. Após esse papo, ela percebe que ele parecia aliviado por ter alguém em quem confiar. Afinal, ele a escolheu para acompanhá-lo e confiou a ela seu maior segredo. Com o coração cheio de gratidão, ela jura que o ajudará com todo o seu ser. Ele então decide que ela também precisa de uma arma e lhe entrega seu rifle, explicando que é uma arma para ataques à distância. Bem, Caro fica surpresa com o peso da arma, mas Ataru diz que com prática ela poderia usá-lo. Isso seria um segredo entre os dois. De repente, ela cambaleia e Ataru a segura, mas ela diz que tá apenas com um pouco de fome. Logo, um banquete é servido. Caro fica com os olhos marejados de felicidade ao ver tanta comida. Enquanto comem, Caro pergunta qual era o objetivo de Ataru naquela cidade. Ele pensa um pouco e admite que não tem um objetivo claro. Por enquanto, ele só quer usar a pousada como base para aprender mais sobre aquela cidade e o
país. Caro então sugere que ele se junte à guilda de aventureiros e aceite missões. Ataru se interessa pela ideia e pede para que ela lhe conte mais sobre a guilda. Então Caro conta que a guilda opera em todo mundo e que ao se registrar os aventureiros podem aceitar missões de todos os tipos. As missões eram classificadas por dificuldade e ao completá-las os aventureiros recebiam recompensas. Muitas missões eram perigosas, como caçar monstros ou explorar masmorras, atraindo pessoas violentas e com altas habilidades de combate. Mas na maior parte eram trabalhos para ajudar os fracos e necessitados, o que ela considerava um trabalho admirável. E o mais importante, seria uma ótima forma de aprender mais sobre a região. Ataru pergunta se um forasteiro como ele poderia se registrar. Caro confirma que sim, mas ela, por ser uma escrava, não poderia. No entanto, ela se oferece para lutar ao seu lado e ajudá-lo a completar as missões. Bem, Ataru se lembra de que ela havia dito algo parecido na loja de roupas e pergunta se ela realmente sabia lutar, ao que ela confirma na mesma hora. Ataru se lembra do que o deus lhe disse. Ao derrotar monstros, ele absorvia sua magia e melhoraria suas próprias habilidades. Ele pensa que, embora seja perigoso, as habilidades físicas de Caro, como uma besta humana, deveriam ser altas e com seu apoio ela poderia se tornar ainda mais forte. Com isso em mente, ele decide que eles irão se registrar na guilda no dia seguinte. Mas antes de irem pra guilda, Ataru sugere que eles comprem equipamentos pra ela, mas a coitada se preocupa com o gasto. Ele, no entanto, insiste que é seu dever como parceiro equipá-la adequadamente, pois os monstros são perigosos. Com isso, os dois vão pra loja de armas e armaduras do Bob. Ataru analisa o local, pensando que o melhor equipamento pra Caro seria algo que ajudasse em seus movimentos rápidos. Ele pega uma espada de uma mão e pergunta que tipo de arma ela gostaria de usar. Caro admite que já teve aulas no passado, mas que não era boa com espada, e diz que até melhorar teme causar problemas. Mas Ataru a tranquiliza, dizendo que errar faz parte do aprendizado. É quando o dono da loja se aproxima, perguntando se eles procuravam uma arma pra jovem. Ataru confirma e o homem elogia a espada de aço que ele segurava, dizendo que era leve, poderosa e ótima pra iniciantes. Ele se apresenta como o próprio Bob, o dono da loja, e oferece um teste com um boneco de treino mágico, mas Ataru nunca tinha ouvido algo parecido. Bob então explica que se trata de um autômato movido a magia, perfeito pra testar armas, e sugere que eles comecem na dificuldade mais baixa. Caro, animada, pede pra tentar. Ela enfrenta o robô, mas a espada se mostra pesada e desajeitada pra ela, ao que nosso garoto percebe nos primeiros segundos de combate. Assim ele joga uma de suas facas. Ela pega no ar e parte pra cima do autômato. Com a nova arma, ela destrói o robô em segundos e pousa graciosamente, finalizando o teste. Caro comemora, dizendo que foi a primeira vez usando uma faca, mas que se sentiu muito natural. Bob então diz ter a solução pro problema do peso da espada. Eles acabam comprando 3 facas de aço, um acessório de cabelo, um peitoral e joelheiras. Enquanto saíam, algo na parede chama a atenção deles. Era uma faca exposta como uma obra de arte. Ataru não tirava os olhos dela. Ele pergunta se Caro também notou, e ela comenta que a faca parecia ter uma aura diferente. É quando Bob os elogia, dizendo que eles tinham bons olhos para notar a classe daquela arma. Classe? Pergunta Ataru. Bob, empolgado, retira o pano que cobria a faca. Ele a descreve como arma de poder inigualável, um item raro em sua loja. Era uma arma mágica. Caro fica maravilhada, perguntando se era como nas lendas. Ataru, por outro lado, parecia mais confuso do que impressionado. Ela mal conseguia acreditar que estava vendo uma faca daquelas de perto. Bob conta que a comprou de um velho amigo aventureiro, que a encontrou em uma masmorra perigosa. Ataru então pergunta se aquela faca também tinha poderes especiais, e o vendedor confirma na hora. Ele explica que a arma tem um poder de aumentar a velocidade de reação e movimento de quem a empunha. Além disso, era uma peça de arte com entalhes e gemas que a tornavam incrivelmente valiosa. O preço, no entanto, era uma pechincha, apenas 20 moedas de ouro. Caro fica em choque com o valor. Ataru, porém, calcula que com o dinheiro que recebeu poderia comprá-la, mas ele admite que ainda não tem noção do valor do dinheiro ali. Apesar disso, ele recebeu centenas de moedas de ouro, e a hospedagem de uma semana custou menos de uma. A discussão começa. Pra Caro era caro. Ora, olha só delas, trocadilho. Pra Bob, uma barganha. Nosso herói fica pensativo sem saber o que fazer. Ele pergunta se Caro quer a faca, mas ela recusa na hora, principalmente pelo preço. Ataru tenta negociar, mas Bob se recusa a dar um desconto. Ataru então diz que quer ouvir a opinião de Caro. Então ela fica alguns instantes em silêncio e admite que por seus efeitos ela gostaria de tê-la, mas apenas se fosse barata. Assim, pro espanto de Bob, ele decide comprar a faca pelo preço original. Ele a acalma, dizendo que era importante não economizar em investimentos iniciais. Por fim, ele finaliza a compra, deixando a coitada com um bico de quem não gostou nada da ideia. Sem mais delongas, ele paga as 20 moedas de ouro pela arma mágica, mas em troca pede um desconto nos outros itens que eles compraram. O vendedor, mesmo suando frio, aceita a proposta. Já do lado de fora, Ataru entrega
a faca mágica pra Karo. A coitada mal consegue acreditar que a arma era mesmo pra ela, mesmo sendo apenas uma escrava. Mas ele logo a tranquiliza, dizendo que era um investimento necessário pro futuro e que a arma ajudaria a lutar melhor. Afinal, uma boa arma desde o início reduziria os riscos e a ajudaria a crescer mais rápido. Fazendo um cafuné em sua cabeça, ele diz que tem grandes esperanças nela como sua companheira. Ele então a provoca, dizendo que ela vai suspirar muito mais se continuar se preocupando com cada coisinha que ele faz. E isso bem a deixa muito mais calma. E assim os dois continuam seu caminho pela cidade. É quando Karo avista um prédio imponente, o reconhece como a guilda que Bob havia mencionado. Eles entram no local que estava lotado de aventureiros. Havia um grande quadro de missões onde muitos se aglomeravam, e até mesmo um bar onde outros relaxavam. Karo comenta que era sua primeira vez ali e Ataru aponta para o balcão de registro. Ele se aproxima do recepcionista e diz que quer se registrar como aventureiro. O homem se apresenta como Boura, e então lhe entrega um formulário de inscrição. Ataru pergunta se precisa preencher tudo. Bouras explica que apenas o nome é obrigatório, mas os outros campos ajudariam. Entendendo a situação, ele pega a caneta para começar, e logo depois entrega o formulário de volta. O recepcionista fica surpreso ao ver que apenas um nome havia sido preenchido. Ele pergunta se Ataru tem certeza, e o garoto confirma, dizendo para deixar o resto com ele. Assim, Bouras concorda e pede um momento para processar a papelada. Karo, preocupada, pergunta se aquilo foi mesmo uma boa ideia, mas Ataru a tranquiliza, dizendo que não pretende se juntar a outros grupos. Com um sorriso, ele diz que suas habilidades são o segredinho deles. Enquanto esperavam, a atenção de Karo é atraída por um grupo de aventureiros brutamontes. Bouras então volta e pede para que Ataru toque em um cristal para criar o seu cartão da guilda. Ele explica que as informações pessoais de Ataru serão gravadas no cartão através do cristal. Enquanto o processo acontecia, Ataru pede que Bouras lhe explique como a guilda funcionava. O recepcionista fica surpreso, dizendo que muitos se recusavam a ouvir explicações, mas Ataru insiste que conhecimento é importante. Então ele começa pelos ranks dos aventureiros, que iam de F ao S, sendo F o mais baixo e o S, obviamente, o mais alto. Para subir de rank era preciso ter sucesso nas missões e receber reconhecimento. Normalmente o rank mais alto que ele pode alcançar é o A. O rank S era reservado apenas para aqueles que, após uma avaliação rigorosa, tivessem seu trabalho considerado de valor inestimável para a nação. Ataru entende que, para ser mais ativo, seria melhor subir de rank. Ele pergunta se já pode pegar as missões, e Bouras confirma, dizendo que basta pegar um papel no quadro e trazer para ele. No entanto, as missões também tinham ranks, e como novato de rank F, Ataru só poderia aceitar as missões até rank E. Era uma regra para diminuir o risco de falhas e que o pessoal se lascasse também, né? Vamos ter bom senso aqui. Com o registro completo, Bouras lhe entrega o cartão da guilda, avisando que a primeira emissão era gratuita, mas a segunda custaria uma moeda de ouro. O recepcionista fica surpreso com o agradecimento de Ataru, dizendo que muitos não ouvem as explicações e depois o culpam por não saberem das regras. Ataru então pede a opinião de Karo para a primeira missão, e ela sugere algo seguro, como as missões de coleta de materiais. Ataru então analisa o quadro de missões. Karo, percebendo sua demora, pergunta se ele estava procurando por missões perigosas. Ataru cai na gargalhada e faz um cafuné em sua cabeça. Ele então pega 2 papéis do quadro. Uma era para coletar 10 feixes de ervas medicinais, uma missão segura, como Karo queria, mas a outra era uma missão de subjugação de lobos que estavam causando problemas em um vilarejo próximo. Ele a tranquiliza, dizendo que com o tempo eles teriam que enfrentar batalhas de qualquer forma e que ele a protegeria. De volta ao balcão, Bouras explica que eles precisam trazer as ervas e, para a missão dos lobos, uma prova do líder do vilarejo de que a missão foi concluída. Como bônus, Bouras lhes oferece um livro de presente com ilustrações de ervas e outros materiais. Assim eles se despedem. Já na rua, Ataru decide que eles farão a missão de subjugação primeiro, o que deixa Karo bem ansiosa. Mas ele a tranquiliza, dizendo que de qualquer forma eles só resolverão o problema dos lobos depois de conversarem com o líder do vilarejo. Mas de repente alguém os impede de continuar. Era o grupo de aventureiros brutamontes que eles viram na guilda. O líder do grupo vai direto ao ponto, perguntando se eles eram os novatos, e oferecem cuidar deles entre muitas aspas. Mas Ataru simplesmente os ignora, o que deixa o Brutamontes furioso. Ataru se vira e pergunta o que eles queriam. Os veteranos então se oferecem para cuidar dos novatos, em troca de dinheiro e de Karo. Com um olhar frio, Ataru questiona se eles realmente achavam que ele ficaria quieto depois de ouvir aquilo. O líder do grupo se irrita com a ousadia do garoto e parte pro ataque, mas Ataru desvia com muita facilidade. O homem então manda que seus comparsas peguem Karo. Já de saco cheio, Ataru pega seu rifle. Em um piscar de olhos, ele aponta a arma para cada um deles, e com um simples
a Deus, dispara. A força do impacto joga um dos homens pra longe. A arma estava carregada com a bala de choque. Por isso, em segundos, os três estavam no chão, inconscientes, mas ainda vivos. Karu, assustada, grita por Ataru, mas ele a tranquiliza, dizendo pra não se preocupar, pois ele não os matou, apenas os colocou pra dormir. Ataru então pensa em como a bala do desmaio era útil, e que faria mais delas assim que conseguisse mais pontos. Logo atrás deles, enquanto conversavam, alguém os observava da janela. Era uma elfa com circunferências, digamos, bem rústica. Karu, ainda processando o que aconteceu, se sentiu um pouco desconfortável com a força que presenciou de Ataru. A verdade era que, em um piscar de olhos, ele havia neutralizado cada um dos valentões, derrubando um por um com uma precisão absurda, sem nem mesmo dar chance para uma reação. Apesar da desvantagem, Ataru havia lidado com eles com extrema facilidade. Boras mal podia acreditar que ele havia derrotado 3 aventureiros Rank D em um instante. Ele pergunta o que aconteceu, mas Ataru, com um sorriso, diz que é um segredo. Ele se vira para Karu e a ajuda a se levantar. Impressionada, ela o chama de incrível por ter derrotado aqueles homens tão rapidamente. Mas ele minimiza o feito, dizendo que eles eram fracos. Ela, no entanto, insiste que ele é realmente incrível, o que o faz perguntar, brincando, se ela não bateu a cabeça. Toda sem graça, coitada nega, dizendo que não aconteceu nada. Ataru então pede para que Boras cuide dos otários e se prepara para ir pro vilarejo. Assim, o recepcionista deseja que eles tenham uma boa viagem. Já na estrada, Karu não parava de pensar no que havia acontecido. Ela não conseguiu mover um músculo, enquanto seu mestre superou todas as suas expectativas. Em sua mente, se ela não corresponder, teme ser abandonada. Ela havia jurado protegê-lo, e de agora em diante precisava mostrar serviço. É quando ela bate sua cabeça com tudo atrás de Ataru. Ele a silencia, pedindo para que ela fique quieta, e aponta para o meio dos arbustos. Lá, um grupo de goblins descansava em uma clareira. Ela os reconhece, explicando que são criaturas mágicas que vivem em grupos e costumam atacar os viajantes. Ataru então pergunta se ela consegue ver os pertences deles. Ela se aproxima, olhando atentamente através da folhagem, e presume que aqueles eram os pertences de aventureiros que foram atacados por eles. Ataru pondera que, se agissem agora, poderiam dar de cara com eles. Seria melhor apenas pedir uma missão de subjugação. Mas primeiro ele pede uma opinião para Karu sobre qual seria o plano dela se fosse atacar os goblins. E ela explica que se afastaria, observando a retaguarda, se aproximaria gradualmente e os atacaria de uma vez. Animada, ela pergunta se eles realmente farão isso, e ele confirma, mas diz para ela ficar ali e apenas imaginar que está planejando o ataque. Ataru então saca seu rifle e mira nos goblins, o que deixa Karu chocada com a ideia de atirar de tão longe. Em um piscar de olhos, ele elimina um por um com tiros certeiros na cabeça. Ele explica que sua estratégia original era exatamente essa: atacar o oponente de longe com seu rifle. Karu fica maravilhada com o que acabou de presenciar e mais uma vez o chama de incrível. Mas novamente ele tenta minimizar, dizendo que é a arma que era incrível e não ele. Mas ela discorda, dizendo que ele fez o mesmo movimento para derrotar os 3 homens mais cedo. Assim, ele fez 2 vezes. Por isso, para ela, ele usando o rifle era incrível. Ataru fica surpreso ao perceber que ela havia entendido o que ele fez, e com isso se dá conta de que as habilidades de percepção de Karu eram melhores do que ele imaginava. Ataru se aproxima e diz que ela precisa ter mais fé em si mesma, pois não há problema em falhar, já que ela ganhará experiência para melhorar. Ataru promete protegê-la e segui-la por toda a vida. Com um sorriso, ele faz um cafuné em suas orelhas, o que a deixa com os olhos marejados. E mais uma vez, ela o abraça. Chorando, ela promete que fará o seu melhor. Ataru então se lembra de algo e diz que, como ela não pode se registrar, eles dividirão as recompensas, e que ela pode usar o dinheiro como quiser. Enquanto isso, de volta à loja de escravos, Petra, uma das escravas, se preocupava com o estado de Karu, mas a garota dizia ter um pouco de inveja, pois ela havia encontrado um tipo de pessoa especial. Ela se lembra de quando Amanda pensou que seria vendida, mas apenas o seu irmão Romeu foi. O grandalhão Cactus, quando ela foi vendida, desabou em lágrimas, dizendo que o mestre de Karu era uma pessoa muito boa. Ele continua chorando até hoje, admitindo que agora se sente um pouco solitário. É quando o Ryogan, o draconiano, coloca a mão em seu ombro para confortá-lo. Ele diz que por agora deveriam apenas rezar pela felicidade de Karu e torcer para que ela esqueça sua vida de escrava. Observando isso, BS se pergunta quando conseguirá vendê-los. De volta ao presente, Ataru e Karu finalmente chegam ao vilarejo, onde são recebidos pelo prefeito Pablo. Karu observa os rostos preocupados e cansados dos moradores, mas Ataru ignora e diz que é melhor eles explicarem a missão para que possam terminá-lo o mais rápido possível, ao que o prefeito concorda. Então o velho começa a explicar a situação. Ele conta que eles têm fazendas na região e que, embora já tivessem tido problemas com lobos, alguns aldeões eram o suficiente para afastá-los.
Ataru pergunta se isso significa que agora haviam lobos demais. Pablo confirma que sim, que esse parecia ser o caso. O problema era que um lobo gigante, uma espécie de chefe, havia se juntado à matilha, e agora nem os mais espertos do vilarejo conseguiu lidar com eles. Ataru entende a situação, mas o prefeito, preocupado, pergunta se ele realmente pode derrotar os monstros. Nosso herói então reafirma que sua missão é subjugar os lobos. O velho explica que o pedido era apenas para os lobos comuns, e que com a chegada do chefe, o rank e o preço da missão subiriam. Ataru logo percebe que com as reservas do vilarejo seria difícil pagar pela nova missão. Ele então sugere que eles simplesmente finjam não saber sobre o lobo-chefe e pede o mapa para o local. Já a caminho, Caro se preocupa, dizendo que se o prefeito estiver certo, a missão será perigosa e acima do rank de Ataru. Mas ele vê isso como uma ótima oportunidade para testar os seus novos poderes. Por isso, ele diz que assim poderá receber uma recompensa maior, o que deixa Caro ainda mais tranquila. Chegando ao local, ele se prepara para a caçada e ajusta a mira de seu rifle. Através da lente, ele avista 9 lobos perto de uma caverna e deduz que o chefe está lá dentro, totalizando 10 inimigos. Ele então explica a estratégia. Caro se aproximará por trás e, ao seu sinal, ele começará um ataque surpresa. Diferente dos goblins, os lobos são rápidos e em maior número, por isso ele decide usar uma bala especial de fogo. Idealmente, ele cuidará de todos, mas se o chefe sair da caverna, a missão de Caro será atrair sua atenção. Ataru adverte para não exagerar, apenas para atrair o monstro. Assim, a coitada confirma que entendeu o plano. Eles esperam até o pôr do sol para começar a operação. Caro corre em alta velocidade pela floresta para se posicionar. Ela repassa a estratégia. Ataru vai aniquilar os lobos para isolar o chefe e seus movimentos serão a chave para o sucesso. Ela fortalece sua determinação, jurando não desapontar seu mestre, que acreditou nela e lhe deu uma nova chance. Assim, a garota se aproxima furtivamente do local e se esconde nos arbustos, observando a matilha. Os lobos descansavam completamente alheios ao perigo. Ela então dá o sinal e Ataru, vendo que ela estava pronta, se prepara para começar o ataque. De sua posição elevada, ele mira cuidadosamente no meio da matilha e dispara, acertando em cheio primeiro o alvo. A bala de fogo explode, engolindo vários lobos em uma bola de chamas. A força da explosão arremessa as criaturas para todos os lados. E foi nesse momento que os inimigos começaram a procurar de onde veio o ataque. Mas o bombardeio continua, devastando a área com mais explosões. De longe, Caro observa o caos, lembrando que sua vez chegaria se algum inimigo sobrasse. E como previsto, 3 lobos sobreviveram ao ataque inicial e fogem. Era a sua chance. Assim, Caro parte para interceptá-los. Diante das feras, ela empunha sua arma mágica, pedindo que lhe empreste seu poder. Com a velocidade surreal, ela salta e corta o primeiro lobo ao meio. Ela fica maravilhada com o poder da faca. Agora, cheia de confiança, ela avança contra os outros. E com um único chute, e claro, uma facada, ela derrota o último lobo da matilha. Ofegante, ela acredita que a ameaça dos lobos finalmente acabou. Mas, de repente, o chão sob seus pés começa a tremer. Das cinzas e fumaça, a garota percebe algo se aproximando. É quando uma criatura gigantesca emerge da caverna. Era o chefe dos lobos. A coitada mal consegue acreditar no tamanho daquela boca. Era um lobo da morte, um monstro rank C, um ser que estava muito acima de suas habilidades. De longe, Ataru confirma que a criatura bate com a descrição do livro da guilda. O livro descrevia como um monstro de pelo vermelho escuro, o dobro do tamanho de um lobo normal e com agilidade e forças absurdas. A pressão da criatura era esmagadora. A fera rosna exalando uma aura insana. Apesar do medo, a garota se prepara para o combate. Ataru dá o sinal e ela avança para atrair a fera. Um tiro ecoa e uma explosão atinge o monstro, ao que Caro já começa a comemorar. Mas o lobo da morte emerge das chamas, praticamente ileso. Bem, o fogo mal o afetou. Percebendo a gravidade da situação, Ataru recarrega sua arma. Seu pelo ainda soltava fumaça, mas a criatura estava pronta para o contra-ataque. O monstro então avança em direção a Caro, com uma velocidade assustadora. E ela tenta fugir, mas mesmo com a faca mágica não consegue se afastar. Em um momento de descuido, a coitada tropeça e cai no chão. O lobo se prepara para o golpe final, mas é interrompido por um disparo. A bala desvia por pouco a pata da criatura. Furioso, Ataru grita para que ele se afaste e dispara várias vezes. Mas atirar balas normais era inútil. Afinal, a criatura aprendia os padrões de ataque e desviava com facilidade. Ele diz que por sorte preparou mais uma bala mágica. E bem, fugir não era uma opção, né? Assim os dois trocam olhares. Ataru então acessa seu sistema para usar sua última carta na manga. E Caro avança contra a fera mais uma vez. Ela implora sua arma mágica por mais velocidade, forçando seu corpo ao limite. Com um salto, ela acerta um golpe direto no focinho do monstro. O lobo ruge e levanta sua cabeça, dando a ela a brecha perfeita para um corte certeiro. Era outro acerto em cheio, mas ao aterrissar suas pernas começam a tremer por conta do esforço. A fera se recupera e com um golpe no chão, lança uma onda de choque. Ela é arremessada para longe, perdendo suas facas no impacto. A coitada tenta se afastar, mas o lobo era mais rápido. Caro diz a si mesma que ainda pode lutar. É quando Ataru aparece, a elogiando por ganhar tempo. Então uma luz ofuscante sai de sua arma, e um projétil atinge a criatura. O impacto foi brutal e perfurou parte de seu crânio. Mesmo assim, ele permanece de pé, e solta um rugido ensurdecedor. Bem, Ataru havia ficado impressionado que o lobo aguentou o tiro, mas revela que a bala tinha um efeito secundário. De repente, uma descarga elétrica massiva envolve o corpo do monstro. Caro se protege da luz intensa. Em poucos segundos, o lobo é pulverizado.
avançado. Uma névoa densa cobre a área, e então uma explosão final encerra o combate de uma vez por todas. Preocupado, Ataru corre em direção a Karu para ver se ela estava bem, mas ela o tranquiliza, dizendo que caiu em algo macio e não se machucou. Diante do corpo do lobo, eles concordam que foi uma luta difícil e que sua força era de outro nível. Ataru então declara a primeira missão concluída e elogia o ótimo trabalho de Karu. Toda sem jeito, ela diz que só conseguiu lutar daquele jeito por causa da arma que ele lhe deu. Ele concorda que o investimento valeu a pena. Toda empolgada, ela se desequilibra, mas antes que ela caísse, ele a segura em seus braços. Ataru pergunta se ela tá bem, achando que ela havia machucado a perna. Toda envergonhada, a garota nega, gaguejando que não era nada daquilo. Ela explica que suas pernas só perderam a força por causa do esforço. E ele diz que é compreensível, já que foi a primeira batalha real deles. Com a missão concluída, eles decidem que é hora de voltar e relatar tudo ao chefe da aldeia. Logo depois, eles chegam ao campo florido e ficam impressionados com a paisagem. Aquele era o local da segunda missão, coletar ervas medicinais. Karu nota que o lugar parece intocado e sugere que comecem a buscar ali mesmo. Ela se aproxima e começa a colher as plantas com cuidado. Com o livro da guilda em mãos, ela analisa as folhas para ter certeza de que pegou a erva certa. Em um flashback é revelado que após derrotarem o Lobo da Morte, eles reportaram tudo ao chefe do vilarejo. O velho fica completamente apavorado ao saber que não era um lobo comum, mas sim um Lobo da Morte. Pela reação dos aldeões, Ataru percebe que eles realmente não sabiam da existência do monstro. O chefe se curva implorando por perdão por tê-los colocado em tanto perigo, mas os outros aldeões o defendem, dizendo que era culpa deles por terem pedido para ele mentir. O chefe da vila tenta acalmar a situação, garantindo que eles receberão a recompensa adequada, só precisavam de um tempo. Mas Ataru diz que não tem problema, pois imprevistos acontecem. No entanto, ele os adverte para não comprometerem a segurança dos moradores por problemas financeiros, e pede mais detalhes nos próximos pedidos. E bem, o chefe promete que tomará mais cuidado. Ele então tenta entregar as garras da fera como prova, mas é interrompido. Querendo ser útil além do combate, Karu se voluntaria para ajudar no desmantelamento. De volta ao presente, Karu segura um pedaço de carne, orgulhosa por ter aprendido a desmembrar monstros. Depois de tudo, os aldeões prepararam o melhor banquete que podiam para agradecer. Agora, no campo de ervas, Karu pergunta se foi certo sair sem se despedir, mas Ataru explica que não quis acordar o chefe tão cedo, e que o melhor horário para colher aquelas ervas era ao nascer do sol. De repente, Karu se espanta ao ver que Ataru já havia coletado uma quantidade absurda de ervas medicinais, mas ele diz que é apenas uma de suas habilidades e a tranquiliza, dizendo para ela continuar em seu próprio ritmo. Depois de terminarem, Ataru a elogia pelo ótimo trabalho e, como prometido, diz que lhe dará uma parte da recompensa para gastar como quiser. A coitada emocionada agradece mais uma vez. Ele então pergunta se há algo que ela queira fazer ou comprar, e sem jeito ela admite que tem algumas coisas em mente. Seu primeiro desejo era continuar ajudando Ataru como aventureira. Ela revela que, quando criança, foi salva por um aventureiro e desde então sonha em ser uma, mas por ser escrava não pode se registrar. Mas Ataru diz que ela continuará em sua jornada e que eles trabalharão juntos por muito tempo. Karu mal consegue conter sua felicidade. Ele então pergunta qual era o outro desejo dela. Karu revela que gostaria de visitar sua cidade natal, pelo menos uma vez. Ela conta que ainda vê as paisagens do lugar em seus sonhos, do lugar de onde ela nasceu. Ela explica que não conhece seus pais e foi encontrada sozinha. Tudo que ela sabe é que o lugar se chamava Terra dos Homens Besta e que gostaria de ir lá um dia. Ataru então dá um passo à frente. Ele pega as suas mãos e promete que a levará para a Terra dos Homens Besta. Aquilo era uma promessa. Com os olhos marejados, ela agradece mais uma vez. Com tudo resolvido, Ataru sugere que, depois de entregar as ervas na guilda, eles finalmente almocem. Assim, os dois retornam para a cidade. Lá dentro, outros aventureiros os encaram, e Ataru pergunta se é estranho carregar tantas ervas. Karu explica que é impossível coletar tantas e que normalmente usariam uma bolsa dimensional para isso. Só que bolsas mágicas são muito caras, o que assustaria qualquer pessoa ter uma. Bem, Bouras fica chocado ao vê-los de volta. É quando Ataru entrega as ervas e a carta do chefe da aldeia, dizendo que completaram as duas missões. Com pressa, Bouras pede para um colega ajudá-lo a processar o pedido. O recepcionista parecia visivelmente tenso com a situação. Vendo a agitação, Ataru se oferece para voltar no dia seguinte, mas Bouras diz que não é esse o problema. O recepcionista então pede para que eles o sigam. Assim, Bouras os guia para trás do balcão, uma área restrita a funcionários, e os leva por uma escadaria. Lá, Bouras se anuncia, dizendo que trouxe os dois que ela pediu. Ela então pede para que eles entrem. As portas se abrem com um rangido. Diante deles estavam a elfa, do físico, digamos, impressionante. Ela se apresenta como Pô, eu não sei falar esse nome, cara. Franfilha, Franfilia, a mestre da guilda. A elfa agradece Bouras e o dispensa com um pequeno saco de moedas. Em seguida, ela os convida para se sentar. Já acomodada, ela pede para que eles se apresentem. E depois disso, diz que os chamou para fazer algumas perguntas. Ela coloca uma pedra mágica sobre a mesa. Na mesma hora, os dois reconhecem como a Pedra do Lobo da Morte. Ela pergunta onde eles a conseguiram. E Ataru inventa uma desculpa, dizendo que encontraram a carcaça do monstro na floresta. Com um sorriso, ela deduz que ele tá tentando esconder sua força para evitar conflitos. E o questiona se ele não teria algum tipo de poder especial. Com isso, Ataru percebe que ela é perspicaz e que pode ver através dele. Ele também nota que ela exala uma dignidade que não corresponde à sua idade. Sem querer criar desconfiança, ele decide
decide ser direto e pergunta se deveria mudar o seu jeito de falar, mas ela diz que não precisa. Com um olhar afiado, ela comenta que ele parece entender bem as coisas, inclusive como derrotar um lobo da morte, o que os deixa visivelmente tensos. Cansado de se esconder, ele suspira e concorda em contar tudo, mas com 3 condições. Franfilha, sem hesitar, pede para ouvi-las. A primeira, que não haja punições para os aldeões. A segunda, que ela mantenha tudo em segredo. E a terceira, que ela compre pessoalmente a pedra mágica dele. Bem, ela concorda e garante que cumprirá as condições. Ataru então começa a explicar que, embora a missão fosse sobre lobos, eles encontraram um chefe, um lobo da morte, e os dois conseguiram derrotá-los. Para provar seu ponto, ele invoca seu rifle, o que a deixa visivelmente surpresa. Ele explica que aquela é sua arma mágica, de longo alcance, mas que prefere não entrar em detalhes. A elfa concorda, dizendo que é natural um aventureiro não querer expor todas as suas habilidades. Ele continua dizendo que atacaram a matilha e atraíram o chefe, com Caro sendo a especialista em combate corpo a corpo. A batalha foi difícil, mas enquanto Caro enfrentava, ele conseguiu acertar um tiro fatal à distância. E foi assim que tudo aconteceu. Franfilha fica em silêncio por um instante. Enquanto isso, Ataru aguarda a resposta, até que ela parece ter chegado a uma conclusão. Franfilha diz que a história deles é incrível, e diz que fica feliz em saber de tudo e espera que eles continuem trabalhando para a guilda, já que são muito capazes. Ataru então pergunta se eles já podem ir, e com um sorriso ela confirma que já ouviu tudo o que precisava saber. Mas antes que saiam, ela oferece registrar Caro na guilda como um bônus pelo feito, usando sua autoridade. Ataru, surpreso, pergunta se realmente é tão fácil assim, mas ela o tranquiliza, dizendo que aquilo é mais comum do que se imagina. Caro se curva em agradecimento e Ataru aceita a generosa oferta. Ele então aproveita para confirmar os detalhes da compra da pedra mágica, e ela confirma que cuidará disso. Com tudo resolvido, os dois se despedem e saem da sala.